Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, que já conhece os seus adversários na Copa Libertadores da América. O Inter que foi ao sorteio ontem e terá pela frente o Independiente Medellín da Colômbia, o Nacional de Montevidéu e o Metropolitanos da Venezuela. A repercussão desse sorteio e o que disse a direção do Internacional lá em Luque, no Paraguai, eu te conto. E claro, a reapresentação do Inter nesta tarde, depois do fiasco, vexame, eliminação do Inter de forma precoce no Gauchão, depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia então, e na verdade, tudo bem naquelas, né? Seguimos nos recuperando aqui, né, da paulada no final de semana, que foi bem forte, né? Afinal, o Inter está fora do Campeonato Gaúcho, mas não teve muito tempo para lamber as feridas, né? Afinal, ontem já teve o sorteio da Copa Libertadores da América, fase de grupos, e o Inter conhece o seu caminho para chegar até as oitavas de final da maior competição do continente. E o sorteio nos brindou com alguns adversários conhecidos. Nacional de Montevidéu, cabeça de chave que caiu no grupo do Internacional. O Independiente Medellín da Colômbia veio do pote 4, um time que o Inter já jogou no ano passado pela Copa Sul-Americana. E o Metropolitanos da Venezuela, que para mim é o saco de pancadas deste grupo. O que não significa que o Inter vai bater no Metropolitanos, né? Afinal, a gente sabe como é que funciona o Inter contra times de menor expressão. Eu quero começar a destrinchar esse grupo do Internacional, começando pelo adversário de estreia, o Independiente Medellín da Colômbia. Jogo na semana que vem, lá em Medellín, né? Jogo possivelmente no Atanásio Girardot, né? Estádio, né, do Independiente Medellín. Adversário que esteve no caminho do Inter na Sul-Americana do ano passado, onde o Inter lá na Colômbia venceu por 1-0, gol do Alexandre Alemão, e no Beira-Rio venceu por 2-0. Na oportunidade, 2 gols do Edenilson naquele lance, né? Do Ciclone em Porto Alegre, o estádio estava bem vazio, né, mas o Inter venceu os colombianos naquela oportunidade. Ou seja, foram 2 vitórias nos últimos 2 jogos contra os colombianos do Independiente Medellín da Colômbia, tá bom? O que a gente pode esperar do Independiente Medellín? É uma viagem direta, né, até Medellín, né? Então é uma distância significativa, né? São 7.200 quilômetros de Porto Alegre. É um time que tem 10 participações na Copa Libertadores da América e a sua melhor colocação foi uma semifinal em 2003. Então, um time que tem tradição na Libertadores, mas nunca conquistou a competição. A gente pode pegar, tá? O principal destaque é o atacante Luciano Pons, que inclusive esteve em campo contra o Inter nos 2 jogos da Copa Sul-Americana. Ele foi artilheiro do time em 2022, com 20 gols marcados em 60 jogos. Então é aquela coisa, atacante que faz 20 gols por ano é um bom atacante, tem que ficar sempre de olho. Até aqui, em 2023, marcou 3 vezes em 12 jogos. Eles são atualmente o 3º colocados do Campeonato Colombiano, e são 15 jogos, 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Então, um time que está oscilando bastante, mas faz uma campanha interessante dentro do campeonato colombiano. Então, assim, é um time tradicional, a gente sabe, né, que é muito complicado sempre jogar contra os colombianos, time de força física, time de estatura, e que vai levar sempre muito perigo. A estreia é justamente contra eles, fora de casa, né? Então o Inter já começa com uma pedreira, mas é aquela coisa, né? Perdeu o Campeonato Gaúcho, agora vai ter até a semana do dia 5 para se recuperar, para estrear com uma vitória e não se complicar dentro de um grupo que aparentemente é acessível. O Independiente Medellín, para chegar na Libertadores da América, eles eliminaram o Nacional do Equador, né, com uma vitória e um empate, e o Deportivo Magallanes do Chile com uma vitória e um empate também. Então, para a gente ficar de olho no Independiente Medellín. Outro que nos presentearam no grupo foi o Metropolitanos da Venezuela. O time foi fundado em 2011, então é um time muito novo. Vai para sua primeira participação na Copa Libertadores da América, então é um estreante na competição. Joga na capital, né, joga em Caracas, então uma distância de 6.700 quilômetros de Porto Alegre, mas, né, uma capital, o que facilita, né, o voo até lá. Olha só, né, o time tem uma média de idade de 26 anos, só que o Metropolitano chega na Libertadores como campeão nacional. Foram campeão da Venezuela no ano passado, o que não se repete esse ano. O Metropolitanos
é o vice-lanterna do campeonato venezuelano neste momento. Então, passa por um mau momento. Em 6 jogos, venceu apenas um, empatou outro e perdeu 4. Então, é um time bem limitado, né? Tem como principal destaque o Charles Ortiz, né? Centroavante experiente, que tá por lá, né? Foi o artilheiro do ano passado, fez 11 gols em 39 jogos, mas como eu disse, esse ano o Metropolitanos não tá legal, né? Não engrenou na temporada, vice-lanterna do campeonato local e vem para a Libertadores, né? Na sua primeira participação, joga geralmente, né, no Estádio Olímpico de Caracas, que tem capacidade para 24, quase 25 mil torcedores. Então, o Inter tem a obrigação aqui, né, de vencer os 2 jogos, mas é aquela coisa, né, gente? Vocês sabem, Globo, Melgar, Caxias, Vitória da Bahia, Metropolitanos da Venezuela. Então, todo cuidado é pouco aqui com esse grupo do Internacional. Gigante Veículos, tem o teu carro novo. Então, novos, seminovos, teu usado na troca é a certeza do melhor negócio. O link do WhatsApp da Gigante Veículos está na descrição aqui do vídeo, onde você pode conversar com toda a equipe lá e fazer um bom negócio, sair de carro novo, né? Já que o Inter tá te dando dor de cabeça, vamos deixar que o teu carro não te dê dor de cabeça. Então vai buscar ele lá na Gigante Veículos, link na descrição aqui do vídeo. Pra gente fechar sobre os adversários do Internacional, eu quero falar sobre o cabeça de chave, Nacional do Uruguai. De novo, né? O Nacional do Uruguai no caminho do Internacional. O Inter já jogou contra o Nacional algumas vezes na Libertadores. São 10 confrontos em toda a história da competição, tá? O Inter tem 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. A derrota mais doída, a final da Libertadores de 1980. Mas o Inter pegou o Nacional 2 vezes em 2006, na campanha do título, então é um bom sinal, né? Afinal, estiveram na fase de grupos com a gente e o Inter eliminou o Nacional também nas oitavas de final, naquele golaço do Renteria, né? Aquela placa lá no Parque Central. Recentemente, né, eliminamos o Nacional em 2019 com 2 vitórias, uma lá no Parque Central, o gol do Guerreiro, e uma vitória de 2-0 no Beira-Rio, o gol do Moledo e do Paulo Guerreiro, né, com o Odair Helma na casa mata ainda. O Nacional passou por algumas mudanças, né, perdeu 2 dos seus principais jogadores, o Carbajo, que está no Grêmio, e o Luiz Soares, que está no Grêmio. E recentemente passou por uma troca de comando técnico, né, assumiu o Álvaro Gutierrez, técnico que já foi vencedor, né, no Nacional, conquistou o Campeonato Uruguaio como jogador, né, em 1992 e como treinador em 2014, 2015. Então, um cara que tem tradição, né, lá no Nacional, acabou chegando agora recentemente. Em 2023 já foram 9 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Tá ali nas primeiras posições, né, do Campeonato Uruguaio, não é o líder, né, o líder é o Peñarol, então a gente tem que tomar cuidado. O principal destaque do Nacional é o centroavante, Emanuel Gigliotti, que passou aí por Independiente, né? Um cara bastante rodado no futebol sul-americano. É um cara que tem feito gols, mesmo sendo reserva, né? É o principal atacante. Ano passado foi o artilheiro com 11 gols em 31 jogos. Tô dando uma olhada aqui no time, tá? Do Nacional de Montevidéu. Tem o Sérgio Rocher, que é um bom goleiro, né? Seleção uruguaia, inclusive. Dá para destacar também aqui o Camilo Cândido, lateral esquerdo, que já esteve na mira do Inter em alguns momentos. O Gaston Pereiro, né, que passou muito tempo na Europa, volante de 27 anos, voltou para o Nacional de Montevidéu. O Ignacio Ramírez e, como eu disse, né, propriamente o reserva, que é o Emanuel Gigliotti. Jogos no Parque Central, né, geralmente estádio histórico aí do Uruguai, né, sediou a Copa do Mundo lá na primeira Copa, ou no Centenário, onde cabe 60 mil pessoas, tá bom? A ordem de jogos, tá, do Inter na Libertadores: estreamos contra o Medellín fora de casa na próxima semana. Na semana do dia 19 de abril, Inter e Metropolitanos no Beira-Rio. Em 3 de maio, semana de 3 de maio, Inter e Nacional no Beira-Rio. Então, 2 jogos em casa no primeiro turno. Depois inverte. O Inter joga contra o Metropolitanos fora na semana do dia 24 de maio. Em 7 de junho, Nacional e Inter em Montevidéu. E fecha, né, o grupo em casa contra o Independiente Medellín em 28 de junho. Então, é o caminho do Inter na Libertadores. Hoje, reapresentação, né, do Internacional, que teve recuperação física ontem, né, para os jogadores que estão mais desgastados. E o Inter começa a preparação justamente para encarar
o Independiente Medellín. O Inter que vai folgar, né, no final de semana, onde teria a final do Campeonato Gaúcho, e no meio da semana que vem joga, então, pela Libertadores. Amanhã rola o sorteio da Copa do Brasil, onde o Inter vai descobrir a logística, né, porque o que está apontando o calendário do Inter hoje? O Inter joga contra o Independiente Medellín, depois joga pela fase 3 da Copa do Brasil, aí não se sabe se em casa ou fora, vai depender do sorteio, e estreia no Brasileiro na semana do dia 15 de abril contra o Fortaleza lá no Castelão. Então é uma maratona que o Inter vai ter aí nos próximos 30 dias, fruto, né, do ano passado, né? E vai ter esse espaço aí para se preparar graças à eliminação vexatória para o Caxias no Campeonato Gaúcho. KTO.com te registra lá usando o cupom COLAR para ganhar 20% de free bet. Hoje alguns jogos importantes rolando, né? Acabaram as datas FIFA, né? Mas voltam os campeonatos aí espalhados, né, pelo mundo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no site da KTO, ver o que a gente pode brincar hoje. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos lá, nos destaques, jogos de hoje. Campeonato Brasileiro Sub-20, Inter e Botafogo, jogo a partir das 6 horas, o Inter jogando em casa, favorito contra o Botafogo. Tem também Liga das Nações da CONCACAF, tem Costa Rica, tem Canadá, tem muita coisa legal pra gente brincar. E tem jogos amistosos, internacionais pelo mundo, né? E aí tem Alemanha e Bélgica, Arábia e Bolívia, enfim, jogo para se divertir em KTO.com. Combinado? Aquele abraço e a gente se vê. Tamo junto, gente! Fui!